Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das cartas mais dinâmicas e, vamos combinar, mais mal interpretadas do tarô, o 5 de paus. Muita gente olha para ela e já pensa que é um mau sinal, né? Mas vamos descobrir juntos como, na verdade, ela representa uma fase, olha, importantíssima de crescimento que vem justamente do atrito. Vamos lá? Para a gente entender bem o 5, é legal dar um passo atrás e lembrar do 4 de paus. O 4 é pura harmonia, sabe? É estabilidade, segurança, celebração, tudo tranquilo. E aí, de repente, pá, chega o 5 de paus e a energia vira de ponta cabeça. Aquela estabilidade se transforma em disputa, a segurança dá lugar à tensão e a celebração vira um confronto. É uma mudança bem brusca, mas, como a gente vai ver, ela é essencial. É exatamente essa transição que nos interessa agora, da estabilidade para o conflito. É o momento em que a nossa chama, a nossa energia, encontra a do outro. Esse é o ponto da virada. Sabe aquela energia criativa que antes estava lá segura, confortável? Agora ela é jogada no mundo real para ter que lidar com as diferenças, com outras vontades. E a palavra-chave para tudo isso é integração. Integrar o 5 de paus não é fugir da briga ou fingir que o conflito não existe. De jeito nenhum. O segredo é aprender a navegar nessas águas mais turbulentas sem se afogar. Sabe, sobre desenvolver uma habilidade nova. E isso leva a gente para um lugar mais profundo, o despertar através do outro. É o momento em que o eu descobre a diferença. Psicologicamente falando, isso aqui é um divisor de águas. É quando a gente percebe de fato que não somos o centro do universo. Existem outros desejos, outras vontades, outras forças em jogo no mundo. E como é que isso aparece no dia a dia? Bem, no começo geralmente se manifesta como disputas, sabe? Divergências constantes. Aquela mania de ficar se comparando com os outros. A necessidade de brigar para marcar o próprio espaço. Dá uma sensação contínua de desafio, como se a nossa energia criativa estivesse sempre batendo num muro de resistência. E tudo isso nos traz a um ponto central, uma ideia fundamental que vem da nossa fonte. Crescer também é friccionar. Vamos parar para pensar no poder disso. A gente costuma achar que crescer é uma linha reta, suave. Mas o 5 de paus vem para mostrar que o atrito, o embate, a fricção, tudo isso é parte essencial do processo de se tornar mais forte. Mas claro, como toda energia que é muito poderosa, o 5 de paus tem seu lado sombrio. E agora a gente vai analisar a sombra da disputa, que é quando o conflito vira só ruído. É aqui que essa energia toda pode sair do controle e se tornar bem destrutiva. O que acontece quando se está na sombra dessa carta? A pessoa começa a lutar por lutar. O conflito perde o propósito, sabe? Tudo passa a ser visto como uma ameaça e a vida se transforma numa competição sem fim, constante. A energia, em vez de construir alguma coisa, começa a corroer tudo. E aqui a gente vê essa diferença de forma bem clara. De um lado, o conflito usado como aprendizado, que gera troca, afirmação e fortalecimento. Do outro, a sombra, que só traz desgaste, dispersão de energia e ruído. É a mesmíssima energia inicial, só que com dois resultados completamente opostos. E na prática, no mundo real, como essa sombra se manifesta? A fonte aponta alguns sinais bem claros. Irritabilidade constante, uma rivalidade que passa dos limites, dificuldade de cooperar com qualquer um, é aquela sensação de estar sempre em guerra, sabe? E isso, claro, leva a uma perda de foco gigantesca. A energia simplesmente se espalha, se fragmenta. Então, a pergunta é, como sair dessa sombra? É aí que a gente entra na ideia do conflito como um campo de treino. O objetivo é transformar a disputa em força. Este é o grande ponto de virada. Uma mudança consciente de perspectiva. E aqui está a chave para virar esse jogo. O ponto crítico é este aqui. Compreender que conflito não precisa ser destrutivo. Pode até parecer óbvio falando assim, mas internalizar essa ideia de verdade muda tudo. É como se dar permissão para usar essa energia de uma forma completamente nova. Certo, mas como fazer isso? O processo de integração tem uns passos bem claros. Primeiro, sustentar a própria posição, com firmeza. Segundo, e tão importante quanto, não anular o outro. Terceiro, usar o confronto como uma ferramenta para crescer. E quarto, algo que a gente esquece muito no calor da hora, né? Aprender a escutar. Quando esses passos são colocados em prática, o conflito se transforma no que a fonte chama de campo de treino psíquico. Eu acho esse termo fantástico. É um espaço onde se aprende a argumentar, a negociar, a defender os próprios limites e, o que é crucial, a escutar. É onde a gente afia as nossas ferramentas de relacionamento. E qual é o resultado final desse treinamento todo? Bom, a gente chega na conclusão da jornada, a força que nasce do atrito.
é a chama fortalecida. Depois de passar por esse fogo do conflito de uma forma consciente, a nossa própria chama sai de lá mais forte, mais viva, mais definida. Um dos maiores aprendizados desse processo todo é o discernimento. O conflito ensina a gente a diferenciar o que é essencial, o que vale a pena defender e sustentar, e o que são só batalhas desnecessárias, coisas que podem e devem ser deixadas para lá. Funciona como um filtro de prioridades. Então, para a gente resumir essa jornada dos 5 de paus, é o fogo no meio do atrito. É a capacidade de transformar a disputa em aprendizado puro. É pegar o caos e transformar numa força que organiza. E no fim das contas, é sobre manter a chama da paixão e da criatividade viva, mas ao mesmo tempo sob controle. E para a gente fechar essa análise, fica essa pergunta no ar. Uma reflexão para levar para a vida. E se o atrito, justamente aquilo que a gente tenta evitar a todo custo, for na verdade a chave para acender a nossa chama mais forte e mais brilhante?